ampliando os conhecimentos. À medida que a multidão se dispersava, Petitinga propôs-me acercar-nos do orador para cumprimentá-lo, ao que anuí com imenso agrado. À sua volta, formara-se um grupo de estudiosos da medicina em nosso plano de ação, que o interrogavam educadamente, buscando ampliar as informações nas suas áreas específicas. Em face do que foi abordado, compreendi, interrogou um jovem médico presente, que as doenças físicas em geral são resultado de um comportamento desequilibrado da mente. Assim sendo, como ficam as injunções kármicas negativas em alguém que mantivesse o equilíbrio psíquico? O orador gentilmente esclareceu. Uma mente estúrdia, desarmonizada, em desequilíbrio, é resultado do espírito doente, devedor. Seria incoerência encontrarmos em um calceta ou em uma vítima da consciência de culpa um estado mental harmônico. Essa distonia reflete os efeitos da conduta deteriorada, fazendo-a instrumento dos fatores degenerativos que se impõem no quadro da saúde pessoal, na condição de enfermidades reparadoras. Qual seria então o papel da medicina holística nesse caso? Insistiu o interessado. Trabalhar o paciente globalmente, elucidou. De início, demonstrar-lhe que a doença é efeito e somente atendendo-lhe às causas torna-se possível saná-la. Logo depois, conscientizá-lo da necessidade de modificação no comportamento moral, mudando-lhe o condicionamento kármico, por cuja conduta adquirirá mérito para uma alteração no seu mapa existencial. Desse modo, as imposições reencarnacionistas, que dependem das novas ações do ser, alteram-se para melhor. A mente reajusta-se a uma nova realidade e, irradiando-se de maneira positiva, providencial, contribui para o estado de bem-estar fisiopsíquico. O médico, nesse programa, torna-se também conselheiro, sacerdote que inspira confiança fraternal e dispensa ajuda moral, ampliando a sua antes restrita área de ação. Concordávamos plenamente com as colocações apresentadas. A oficialização da medicina, sem qualquer crítica de nossa parte, tornou os seus profissionais instrumentos quase automáticos de determinados comportamentos aceitos, que veem no paciente apenas um caso a mais, no variado número daqueles aos quais conferem assistência, preocupando-se só razoavelmente em propiciar-lhe suspensão dos efeitos, as dores, a ansiedade, o medo, a insegurança, ao invés de penetrar-lhe mais profundamente as gêneses, trabalhando-as com maior soma de atenção. O órgão doente reflete o desconforto do espírito, em si mesmo insano, que manifesta naquela área a deficiência, a mazela que o afeta. Não me pude deter em mais amplas reflexões, porque uma senhora ao nosso lado indagou com respeito. E o perispírito, qual o seu papel no modelo da medicina holística? Sem demonstrar enfado ou desatenção, o Dr. Carneiro esclareceu. Sabemos que o perispírito, com a sua alta sensibilidade, é o veículo modelador da forma, portador de inumeráveis potencialidades, tais como memória, penetrabilidade, tangibilidade, elasticidade, visibilidade, que, manipuladas conscientemente ou não pelo espírito, através da energia psíquica, exteriorizam-se no corpo físico, nele plasmando os implementos para ajudá-lo na evolução. Assim, a irradiação mental agindo no campo perispiritual alcança a organização fisiológica. Daí, porque a mudança do pensamento para uma faixa superior, a da saúde, por exemplo, propicia que a energia desprendida
sintonize com as vibrações desse campo, alterando o teor de irradiação que irá estimular o equilíbrio das células e a restauração da saúde física. Da mesma maneira, a reconquista do comportamento moral, trabalhando o corpo, produzirá modificações na área do psicossoma, que influenciará a conduta mental. A energia que provém do psiquismo, pelo modelo organizador biológico, alcança a matéria, assim como a conduta orgânica disciplinada, pelo mesmo processo, atinge o psiquismo, imprimindo-se no espírito. Os hábitos, portanto, os condicionamentos vêm do exterior para o interior, e os anseios, as aspirações cultivadas, partem de dentro para fora, transformando-se em necessidades que se impõem. Multiplicavam-se as perguntas que o eminente benfeitor respondia com tranquilidade. Em determinado momento, porque me olhasse expressivamente, como a estimular-me à participação ativa nos diálogos, solicitei licença e argui. No caso das obsessões, como se daria assistência holística? Sorrindo amavelmente, ele expôs. Sabemos que, em todo o processo de obsessão, estão presentes dois elementos em pugna de desequilíbrio. De igual forma, não ignoramos que a obsessão se torna possível graças à ação do agente no campo perispiritual do paciente. A consciência de culpa do hospedeiro desarticula o campo vibratório que o defende do exterior e, nessa área deficiente, por sintonia, fixa-se a indução perturbadora do hóspede. A essa consciência de culpa chamaremos matriz, que facultará o acoplamento do plug mental do adversário. Não raro, a força de atração da matriz é tão intensa, por necessidade de reparação moral do endividado, que atrai o seu opositor espiritual, iniciando-se o processo alienador. Em outras ocasiões, quando a culpa é de menor intensidade, o cobrador sitia a usina mental do futuro hospedeiro, que termina por aceitar a inspiração perniciosa, tendo início o intercâmbio telepático que romperá o campo de defesa, facultando assim a instalação da parasitose. Esta, graças à sua intensidade, através do perispírito, se alojará na mente, gerando alucinações, pavores, insatisfação, manias, exacerbação do ânimo ou depressão, ou se refletirá no órgão que tenha deficiência funcional, pelo assimilar das energias destrutivas que lhe são direcionadas e absorvidas. Silenciou por alguns instantes, como a facultar-me tempo de assimilar o raciocínio para logo prosseguir. Modelo de terapia holística para a saúde encontra-se muito bem delineado na codificação espírita, especialmente pela abrangência que esta faculta ao homem, que é um ser integral, importante em todos os aspectos que o constituem, em particular quando o analisa reencarnado. As recomendações espiritistas têm em mente os valores do espírito, morais, intelectuais, comportamentais, trabalhando-os em conjunto com o objetivo de propiciar a saúde, como decorrência da reparação dos erros pretéritos e a aquisição de recursos positivos atuais para o pleno equilíbrio perante as leis cósmicas. Na análise dos pacientes espirituais, a terapia espírita não dispensa a de natureza psiquiátrica, seja nas depressões profundas, transtornos psicóticos maníaco-depressivos, seja nas exaltações esquizofrênicas e paranoides. Impõe, entretanto, como primordial a renovação moral do paciente e a sua ação edificante, assumindo o valioso concurso da praxiterapia, especialmente direcionada para o bem, que lhe facultará créditos a serem considerados no balanço moral da sua existência. Especificamente para atender-se obsediados,
O modelo espírita, que é holístico na sua profundidade, preocupa-se com o enfermo encarnado, mas também com o desencarnado, não menos doente, procurando demovê-lo do mal que pratica, porque esta nova atitude lhe fará bem, tanto quanto preocupando-se com a família da aparente vítima, o seu meio social e ambiental. A transformação moral do grupo familiar para melhor é um efeito saudável da terapia desobsessiva que se expressa de maneira psicológica amorosa, abrindo espaço social para o antagonizante, que então recebe o aceno para a reencarnação. Não se detém, portanto, em eliminar efeitos, ajudando o hospedeiro, com desprezo pelo opositor, às vezes mais infeliz, em razão da mente fixa no desar, há muito sem ensejo de alívio, alucinado pelo ódio, pelo ciúme, pela sede de vingança, pelo amor atormentado. A obsessão é parasitose profunda e grave, que deve ser atendida globalmente, arrancando-se-lhe as raízes perigosas que repontam com mais vigor se não são extirpadas através da conquista plena do adversário em perturbação. No caso de crianças obsessas, insisti, ampliando o curso do estudo, como proceder, já que as mesmas não dispõem de discernimento ou outro qualquer recurso defensivo? O amigo gentilmente considerou. Não desconhecemos que a obsessão na infância tem um caráter expiatório, como efeito de ações danosas de curso mais grave. Não obstante, os recursos terapêuticos ministrados ao adulto serão aplicados ao enfermo infantil com mais intensa contribuição dos passes e da água fluidificada, bioenergia, bem como proteção amorosa e paciente, usando-se a oração e a doutrinação indireta ao agente agressor, psicoterapia. Por fim, através do atendimento desobsessivo mediante o concurso psicofônico, quando seja possível atrair o hóspede à comunicação mediúnica de conversação direta. A visão do Espiritismo em relação à criança obsediada é holística, pois que não a dissocia na sua forma atual do adulto de ontem quando contraiu o débito. Ensina que infantil é somente o corpo, já que o espírito possui uma diferente idade cronológica, nada correspondente à da matéria. Além disso, propõe que se cuide não só da saúde imediata, mas, sobretudo, da disposição para toda uma existência saudável que proporcionará uma reencarnação vitoriosa, o que equivale dizer rica de experiências iluminativas e libertadoras. Adimos a terapia do amor dos pais e demais familiares, igualmente envolvidos no drama que afeta a criança. Não desejando ser impertinente, expliquei, desejaria propor ao generoso benfeitor mais uma questão. Porque ele aquecesse, voltei a este assunto que muito me fascina, inquirindo. Na hipótese do ser prejudicado perdoar seu malfeitor, desapareceria a possibilidade da obsessão. Como seria a análise da injunção kármica reparadora numa visão de saúde espiritual holística? Sabemos que o perdão de uma dívida não isenta o seu responsável da regularização através de uma outra forma. Quem perdoa fica bem, porém, o desculpado permanece em débito perante a economia da vida. Cumpre-lhe passar adiante o que recebeu, auxiliando a outrem conforme foi ajudado. Assim, no caso em tela, a consciência de culpa do devedor faz um mecanismo de remorso que se transforma em desajuste da energia vitalizadora, que passa a sofrer-lhe os petardos e termina por produzir, como não desconhecemos, a autoobsessão, ou engendra quadros de alienação mental conhecidos na psicopatologia sob denominações variadas. A consciência culpada do espírito que se arrepende do mal que praticou, mas não se reabilita,
emite vibrações perniciosas que o perispírito encaminha ao cérebro, perturbando-lhe as funções. A terapia, no caso, será autorreparadora, concitando o paciente a refazer o caminho, a dedicar-se à ação do bem possível e trabalhar-se moralmente, reajustando-se à tranquilidade da recuperação. Silenciei comovido, considerando quanto a justiça de Deus está esculpida na consciência do ser. Outras interrogações foram apresentadas, sendo respondidas com simplicidade e sabedoria, assim encerrando-se a proveitosa oportunidade. Perspectivas novas. Dispunha-nos a sair, Petitinga e nós, quando o benfeitor chamou nominalmente o nobre trabalhador de Jesus e aproximou-se cordial. Depois que fui apresentado, já que ambos conheciam-se desde há muito tempo, ele indagou-me generoso. O amigo tem interesse no estudo das obsessões? Atrai-lhe o assunto? Sim, respondi canhestro. Interesso-me muito por essa epidêmica alienação que avassala o mundo odierno. Petitinga, compreendendo a minha natural timidez, completou. Nosso Miranda, desde quando se encontrava reencarnado, dedicou-se à prática da obsessão e ao estudo dessa afecção espiritual. Desde que aqui chegou, há quase 50 anos, prossegue nas suas pesquisas e vem, de quando em quando, escrevendo para a Terra, qual repórter desencarnado, que busca informar e esclarecer os companheiros da experiência carnal, a fim de adverti-los e orientá-los sobre o tema, desdobrando os ensinamentos e instruções do emérito codificador do Espiritismo a esse respeito. Assim sendo, propôs-me com gentileza. Teria muito prazer em convidá-lo a participar conosco de algumas atividades dessa natureza, a iniciar-se amanhã à noite. Somos também estudiosos da alienação por obsessão, buscando penetrar a sua profundidade e multiplicidade de aspectos, que nos facultam os mais amplos e variados enfoques. E me diz a respeito? Confesso, respondi interessado, que me será de inestimável e providencial valia se puder participar de atividades e pesquisas dessa natureza, embora reconhecendo os meus limites intelectuais e técnicos diante dessa enfermidade soez. Muito bem, concluiu com um sorriso afável. Avisá-lo-ei com alguma antecedência qual a hora da partida, a fim de realizarmos a excursão à Terra, com o objetivo específico de examinarmos o problema. Despedindo-se com amabilidade, deixou-nos a agradável expectativa do próximo encontro para o mistério enfocado. Não podendo sopitar o júbilo espontâneo, comentei com o amigo Petitinga. A experiência e o trato com os enfermos espirituais têm-me demonstrado que a interferência psíquica de umas criaturas sobre as outras, desencarnadas ou não, é responsável pela quase totalidade dos males que as afligem, dentro naturalmente das injunções kármicas de cada qual. A ação mental de um agente sobre outro indivíduo, se este não possui defesas e resistências específicas, termina por perturbar-lhe o campo perispiritual, abrindo brechas para a instalação de várias doenças ou a absorção de vibrações negativas, gerando lamentáveis dependências. Aí estão as ocorrências dos prazeres sexuais, dos amores descontrolados, em que um dos parceiros mantém a vampirização da vitalidade emocional do outro, ou ambos se exploram reciprocamente, tombando em exaustão, no entanto, permanecendo insatisfeitos. A emissão da onda mental invejosa, cobiçosa e inamistosa prende o emitente ao receptor, transformando-se em uma forma não menos cruel de obsessão. O agente não consegue desvincular-se da vítima e esta, aturdida ou enferma,
desequilibrada ou desvitalizada, não logra recompor a paisagem íntima nem a orgânica de bem-estar, alegria e saúde. Quantos desencarnados pululam vinculados uns aos outros em deplorável parasitose psíquica, a alongar-se por largos períodos de infelicidade. Quantos outros que, sofrendo as exigências mentais dos amores e desafetos terrenos, que continuam direcionando seus pensamentos com altas cargas de tensões negativas sobre eles, incapazes de libertar-se, tornam-se-lhes vítimas inermes, padecendo atrozmente, sem conforto íntimo nem esperança, atormentados pelos apelos que recebem e não podem atender, bem como pelos ódios que os envenenam. Escritores e artistas que optaram pela obscenidade, pela violência, pelo assodar das paixões vis, tornam-se escravizados aos que lhes sintonizam e gostam das suas obras, revivendo os clichês mentais que eles compuseram na terra, e ora tornam-se-lhes fonte de tormentos inimagináveis. Ainda consideremos a técnica dos espíritos obsessores mais impiedosos que se utilizam de intermediários para suas cruéis reivindicações, controlando-os mentalmente e induzindo-os à agressão aos viajores carnais, e teremos um elenco expressivo de obsessões que excedem o quadro tradicional da perturbação mais conhecida e trabalhada, que é a de um desencarnado sobre outro reencarnado. Certamente outros aspectos existem, sutis, aguardando penetração, análise e terapia correspondente. Calando-me por instantes, Petitinga concordou com a exposição e acrescentou: comparemos o homem a uma árvore. As suas raízes de sustentação e nutrição fincadas no solo são o seu passado espiritual. O tronco é a existência atual. Os galhos e folhagens são as suas atitudes presentes. As flores e os frutos serão o seu futuro. Se as raízes permanecem em solo árido ou pantanoso, infértil ou pedregoso, a falta de vitalidade para manter a seiva termina por exterminar-lhe a vida, que se estiola vagarosamente, mesmo que o ar generoso e a chuva contribuam para a sua preservação. Somente através da correção da terra, da sua adubação, é que as energias vitais lhe correrão por toda a estrutura, levando-a ao vigor, à florescência e à frutificação. Em caso contrário, mesmo que consiga o desenvolvimento, este será incompleto, frágil e a produção mirrada. Assim também somos nós, espíritos em processo de crescimento. O nosso passado moral torna-se-nos o terreno de sustentação das raízes, e tudo dependerá das ações praticadas, que correspondem pelas ocorrências em desdobramento. No exemplo da árvore, com a presença da erva parasita sugando-lhe a seiva, ou de insetos daninhos que a exploram, a morte por exaustão é inevitável. Do mesmo modo, ocorre conosco. Ao carregarmos parasitas psíquicos que nos debilitam, interferindo em nosso comportamento, tal qual ocorre no reino vegetal, eles passam a ter controle e força sobre a sua vítima, que se exaure e consome. As raízes do invasor alcançam as sedes vitais do sustentáculo e, se são extirpadas com violência, logo advém a morte do receptor. A terapia, dirigida ao paciente, assemelha-se à providência junto à árvore explorada: retirar o parasita, sustentar o tronco e cuidar da seiva. Ao ser humano deve-se oferecer recurso, a fim de que os plugs de fixação, as raízes, se desloquem das tomadas por falta de imantação e lentamente
o agente estranho e explorador, devidamente esclarecido, qual parasita vegetal da árvore podado, seja retirado sem maiores prejuízos para o hospedeiro. Fez uma pausa mais expressiva e continuou. Quando as criaturas nos conscientizamos dos resultados excelentes do equilíbrio mental, das ações nobres, da conversação edificante, em últimas palavras, da vivência das diretrizes do Evangelho de Jesus, a obsessão desaparecerá do nosso mapa evolutivo por total desnecessidade. Não obstante, enquanto haja predomínio em a natureza humana dos baixos níveis de conduta, das aspirações brutalizadoras, o intercâmbio de energia desse gênero produzirá afecções psíquicas duradouras com terríveis reflexos na saúde física. A mente, que se fixa sobre outra, sendo portadora de carga predominante, sobrepor-se-á, passando ao comando. A energia deletéria de que se constitui bloqueará o campo de equilíbrio da vítima ou o destroçará, forçando a instalação de germes e vírus destruidores ou transmitindo, em outros casos, os sintomas das enfermidades que levaram o hospedeiro à desencarnação, atacando o órgão correspondente e contaminando-o com a mesma doença. Essas obsessões, físicas muitas vezes, tomam um corpo mais amplo e vigoroso em processos de cegueira, mudez, surdez, paralisias diversas, por interferência da onda mental prevalecente sobre o corpo debilitado. Nos inúmeros atendimentos terapêuticos realizados por Jesus, encontramos esse tipo de ação perniciosa e os narradores evangélicos expressam que ele destravou a língua, abriu os olhos fechados e os ouvidos, desenovelou as pernas impedidas, liberou da constrição dominadora das forças que subjugavam os doentes e os infelicitavam. De fato, intervim. Kardec, ao estudar a obsessão, no capítulo 23 de O Livro dos Médiuns, comenta a experiência de um homem a quem os adversários desencarnados, com o fito de o ridicularizarem, agarravam-nos pelos jarretes, obrigando-o a ajoelhar-se diante de jovens senhoritas, e ele não se podia furtar à situação vexatória. Quando na terra conheci diversos casos de pessoas com tuberculose pulmonar e laríngea provocada pela interferência de inimigos desencarnados. As úlceras gástricas e duodenais, além das gêneses acadêmicas conhecidas, alguns distúrbios cardíacos e hepáticos do aparelho digestivo em geral, têm procedência nessa terrível, contínua emissão de fluidos enfermiços que se infiltram nos órgãos, que atacam e lhes descompensam o ritmo celular funcional, provocando-lhes degenerescência. Concluímos, obtemperou o companheiro, quanto à excelência da terapia preventiva, mediante a preservação da saúde moral, do autoconhecimento, do cultivo e vivência das ideias estimuladoras do progresso, da harmonia e do bem geral, que mantém a dinâmica do equilíbrio, irrigando a vida com paz e sustentando-a em níveis elevados. O indivíduo, pois, é responsável, próximo ou remoto, por tudo quanto lhe sucede. Conforme aspira, delineia, e de acordo com o que vitaliza, ocorre. Quando nos despedimos e fiquei a sós, pus-me a reflexionar a respeito das perspectivas novas, ora em delineamento. A visão holística da saúde, considerei mentalmente, possui grande abrangência de temas. Nessa interdependência de questões que predispõem à doença ou fomentam o bem-estar, constata-se a necessidade de uma equilibrada observância de itens de natureza ética em vários ramos do conhecimento, contribuindo para a harmonia. O efeito mais imediato não deve ser o único a receber consideração e interrupção, pelo fato de ser, de alguma forma, possível consequência de outros fatores que permanecem ocultos.
O terapeuta alarga então os seus horizontes de ação e transita por diferentes métodos que se ampliam desde as experiências psicológicas às psicobiofísicas, aos acontecimentos ambientais, ecológicos, sociais, morais e econômicos, assim tornando-se um verdadeiro sacerdote do bem e não apenas um saneador de consequências. Sem o conhecimento do Espiritismo, difícil lhe será distinguir se uma enfermidade física resulta de uma indução obsessiva ou se uma alienação mental não é portadora de típica psicogênese. O preconceito ancestral que separava a física da metafísica esfacelou-se. A medicina das terapias alternativas e das doutrinas psíquicas em geral, e da espírita em particular, cede lugar a um perfeito entrelaçamento para a identificação correta do homem e suas necessidades, assim como dos melhores processos para a sua promoção, o seu equilíbrio humano, espiritual, social. Não havia dúvida a respeito das perspectivas em tela que me eram muito agradáveis e convidativas, prenunciando-me expressivo enriquecimento interior. Nesse comenos, olhei a terra próxima, envolta nas sombras da noite, diluídas pela luminosidade das estrelas, e deixei-me dominar por uma onda de gratidão à abençoada escola das almas, acolhedora e incompreendida, que espera por nós.